Daniel, capítulo 4, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor amado, rogamos que o Senhor nos abençoe esta noite. Nós estamos aqui, Senhor, para meditar na sua palavra, Senhor, para ouvir a sua voz, compreender os seus caminhos santos. Fale conosco, Senhor, que esse texto, esse versículo tão pequeno, mas tão precioso, se abra para a nossa alma e o Senhor aplique ao nosso coração, Senhor. Nós te pedimos a compreendamos e possamos aceitar com fé, com reverência, com amor, em nome de Jesus. Senhor, fale conosco. Nós oramos assim e nós agradecemos. Em Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode sentar, irmão. Pode sentar. Irmãos, quero meditar com vocês neste pequenino versículo. Mas é um versículo, irmãos, tão maravilhoso. O Daniel, ele havia acabado de interpretar o sonho que Deus tinha dado a Nabucodonosor. E era uma situação, foi uma interpretação muito difícil de dar para o rei, de dizer para o rei: olha, tu és o homem e tu serás castigado por Deus. Vai cair sobre ti a ira de Deus por causa dos teus pecados, por causa da tua arrogância. Nós vimos, irmão, já como Daniel, ele tinha ficado numa situação assim de perplexidade. Vocês lembram, irmãos? Está lá no versículo 19. Eu queria que vocês lessem de novo comigo. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espantes o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Era muito difícil para Daniel falar para o rei isso aqui, que ele iria virar, ele iria ter uma doença mental, ele iria ficar por 7 anos, 7 tempos nessa situação, ainda que depois ele fosse restaurado ao seu antigo poder, à sua glória. Mas era uma notícia ruim de dar, muito difícil, meus irmãos, dizer para ele: tu és o homem, tu és a árvore, explicar o que estava acontecendo, falar várias vezes como ele falou, para que ele reconhecesse, como diz o final do versículo 26, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ou no final do versículo 26, ali, no final do versículo 25 eu acabei de ler, e agora no finalzinho do versículo 26, que diz: depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então, era difícil para o profeta dizer isso. Primeiro, que ele tinha um coração temente a Deus, e ele não se alegrava com aquele juízo, ele queria o bem do rei, ele queria que o rei seguisse as orientações ali que a palavra de Deus tinha a lhe dar, se arrependesse e nem mesmo passasse por essa situação, né? Mas aqui está, meus irmãos, esse sonho interpretado. E, na verdade, nós podemos dizer que o objetivo de toda essa experiência que Deus deu para Nabucodonosor passar, o sonho e a experiência, era para produzir humilhação e arrependimento. Ainda que esse homem não tenha se tornado um crente, não tenha se convertido ao Deus de Israel, mas ainda assim, meus irmãos, aqui nós podemos observar que Deus, em certo sentido, trouxe sobre ele essa mudança, e ele então vai
escrever essa carta exatamente mostrando que ele tinha mudado em algum sentido, que ele estava ali glorificando a Deus e reconhecendo que o Senhor é o Rei verdadeiro, irmãos. O objetivo, portanto, dessa palavra, e nós podemos dizer assim, pensando em toda a palavra de Deus, por que Deus fala conosco? Por que Deus envia os seus profetas? Por que Deus mandou escrever a Bíblia? Por que o Senhor disse, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura? Por quê? Vocês lembram o que ele diz? Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Vocês lembram que o anúncio do Evangelho, o chamado do Evangelho, Jesus fez isso, João Batista fez isso, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, o propósito da palavra de Deus, de toda a palavra de Deus, irmãos, e dessa situação aqui, dessa palavra específica, era exatamente, irmãos, produzir arrependimento. E no caso aqui, e não somente neste caso, mas em toda situação, em todo pecado humano, existem dois pecados aqui. Se nós formos observar, o tempo todo o texto ele está falando, várias vezes repete esse tipo de pensamento. Vamos olhar o finalzinho do versículo 17, de novo aí, quando diz assim, no final do versículo 17, na segunda metade, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Final do versículo 25, e passa assim uns 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E o final do verso 26, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então veja que Deus está dizendo o tempo todo, e o próprio Nabucodonosor, ele diz no finalzinho do capítulo, da carta dele, olhem comigo o versículo 37, ele diz assim, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, todo o capítulo está mostrando que o problema aqui é soberba, que o problema era a arrogância do rei, e Deus está então chamando o rei para deixar essa soberba, deixar essa afronta, esse orgulho a Deus. Todo pecado é orgulho, todo pecado é dizer que Deus não é Deus. Eu falei semana passada que todo pecado, que até na interpretação, Daniel ele fala que entendas que o céu reina, porque todo pecado é contra o céu, contra o reino de Deus, é contra o Senhor, é soberba, irmãos, é dizer que Deus não é Deus. Essa é a realidade da nossa pecaminosidade. Mas vocês percebem que aqui no versículo 27, é chamado aqui, o rei é chamado a, vamos dizer assim, a uma outra natureza de pecados, porque todo pecado ele é feito contra Deus, ele é soberba, mas todo pecado também, irmãos, envolve o nosso semelhante, envolve os nossos próximos, porque existem as duas tábuas da lei. Jesus resumiu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E vocês observem que no versículo 27 está dito, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Eu queria chamar a atenção de vocês, todo capítulo ele é um chamado para abandonar a soberba, mas aqui, quando Daniel vai aconselhar Nabucodonosor, ele fala de ele deixar, pôr fim aos pecados da injustiça e da perversidade, da maldade contra os pobres, fazendo o que é justo e tendo misericórdia dos pobres, ou seja, ele chama o Nabucodonosor para o arrependimento com relação ao próximo, os pecados com relação ao próximo, porque é isso mesmo, irmãos, na medida que o homem vai se tornando soberbo contra Deus, ele vai se tornando arrogante contra Deus, ele vai fazer mal para o seu próximo, ele vai fazer mal para si mesmo, mas ele vai também fazer mal para o seu próximo, ele vai então ser injusto, ele vai oprimir aqueles que estiverem debaixo do poder dele, ele vai fazer o mal. Então é muito interessante que
quando Daniel vai dar esse conselho, ele diz assim: olha, te arrepende da maldade contra o teu próximo. Então, todo pecado, aqui a palavra de Deus é um chamado ao arrependimento, como sempre a palavra de Deus é um chamado ao arrependimento, só que é um chamado de arrependimento da soberba e também de tudo aquilo que nós temos feito contra o nosso próximo, toda a maldade contra o nosso próximo. Esse texto para nós hoje que estamos aqui, irmãos, é essa reflexão que eu queria fazer com vocês, né? É um conselho, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Vamos então, meus irmãos, pensando nisso, Deus está aqui usando o profeta Daniel para os nossos dias, para nós hoje aqui, para que nós possamos meditar sobre isso, deixar os nossos pecados e praticar a justiça. É um chamado de Deus aqui ao arrependimento e ao mesmo tempo à misericórdia, para que se prolongue a tua tranquilidade. Você percebe? Ele está dizendo aqui: Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é cheio de graça, de misericórdia. Aquele que se arrepende, aquele que se volta a Ele, buscando graça, encontra misericórdia. Então o chamado arrependimento e a graça que está abundante, que existe na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é dada a todos nós. Então eu queria meditar com vocês, irmãos. Tem 3 verdades aqui que eu queria pensar com vocês hoje. A primeira parte aqui do versículo, o versículo é pequenininho, mas ele é tão rico, irmãos, em que é exatamente esse chamado, não é? É o conselho, aceita o meu conselho. Depois, meus irmãos, especifica aqui para que ele ponha fim aos pecados e explica quais são esses pecados, quais são essas iniquidades que o rei ele andava praticando, né? E por último, irmãos, fala que existe uma possibilidade, pelo menos, de que seja prolongada a tranquilidade, um chamado aqui, irmãos, à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Então, são 3 coisas aqui que nós observamos. Existe um chamado, um conselho, existe uma declaração de quais sejam esses pecados e que ele deveria deixar esses pecados. E existe, por último, irmãos, uma abertura aqui para a misericórdia, para a graça, para a bondade do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, vamos meditar, meus irmãos, aqui. Observem primeiro que o Daniel, ele diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados. Eu queria chamar a atenção de vocês isso aqui, quando ele diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Ele está colocando aqui para nós, irmãos, ele está dizendo assim: olha, aceita, né? Ele está falando com Nabucodonosor, dizendo: aceita, ó rei, o meu conselho. O que nós notamos aqui? Nós notamos 2 coisas, irmãos. Nós notamos uma certa atitude do profeta em relação ao pecador que está ali, ao rei pecador, transgressor, que está para ser punido por Deus. E notamos em segundo lugar que o rei é chamado a ter também uma atitude. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Existe uma atitude do que fala, e ele está chamando o rei para uma atitude também, um outro tipo de atitude. Qual é a atitude? O que está no coração de Daniel quando ele fala com Nabucodonosor, irmãos? Está uma atitude de desejo sincero, irmãos, de que ele ouça, de que ele escute o alerta, de que ele ouça a palavra de Deus e não continue no seu pecado. Não existe em Daniel em nenhum momento o desejo da condenação, da destruição do rei. Muito ao contrário, ele está olhando para aquele homem com amor, com misericórdia. A misericórdia que ele encontra na pessoa do próprio Deus, Deus gracioso, o Deus de Israel, cheio de graça, de misericórdia. E ele está agora olhando para Nabucodonosor, e está olhando para ele com essa misericórdia, e dizendo: ó rei, aceita o meu conselho. Mas ainda assim, você observa, irmãos, que esse amor, que essa misericórdia, ela é corajosa. Daniel, ele não fala aqui com covardia.
Não fala com covardia. Tudo que ele vai dizer aqui, os pecados que ele vai denunciar, meus irmãos, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. O que ele vai falar aqui é um ato, é coragem, porque ele está diante do rei, e ele está denunciando com toda clareza os pecados do rei. Então, o que nós percebemos no Daniel? Nós percebemos em Daniel um amor, um desejo sincero pelo bem, pelo arrependimento de Nabucodonosor. Ao mesmo tempo, nós reconhecemos, nós observamos aqui coragem. Então, amor corajoso, ou coragem amorosa, né? Não é aquilo muitas vezes que as pessoas chamam de amor, que é simplesmente, olha, passar a mão na cabeça e nunca dizer os pecados, e nunca falar. Não é isso o amor bíblico. Não é também o que muitas vezes as pessoas chamam de coragem, que é a grosseria, o ódio, a raiva, né? E o desejo que o outro se dê mal. Não é isso. É o que vem de Deus. Deus nos ama e Deus fala a verdade para nós, cheio de misericórdia, cheio de graça, para a nossa conversão, para que nós nos arrependamos, para que nós deixemos os nossos pecados, meus irmãos. Ele faz isso todo o tempo. Ele nos chama a nossa atenção, cheio da sua bondade, cheio da sua misericórdia. Então, é isso que nós observamos em Daniel. Um amor corajoso, um amor, uma misericórdia, um amor verdadeiro que diz a verdade, e uma coragem verdadeira que diz a verdade com amor. Por outro lado, ele está chamando o rei. Observe o que diz o versículo 27, o iniciozinho. Aceita o meu conselho, rei. Ele está dizendo assim para Nabucodonosor: que esse conselho seja aceitável a ti, que esse conselho seja ouvido por ti, que tu atentes a esse conselho como uma coisa aceitável, como uma coisa boa, como uma coisa valiosa, como algo útil para a tua vida. Então você percebe, irmão, que esse iniciozinho do versículo e essas palavras, elas têm essas duas lições para nós, ou seja, que quando alguém vai falar da palavra de Deus para o outro, tem que fazer isso cheio de misericórdia, e tem que fazer isso corajosamente. É uma misericórdia corajosa. Mas ao mesmo tempo, o que ouve, ele precisa atentar para a palavra de Deus. Ele precisa observar que a palavra de Deus é sempre aceitável. Aceita o meu conselho, não despreza a palavra de Deus, não despreza aquilo que Deus está falando contigo, porque isso que Deus está falando contigo é para o teu bem, é para o bem da tua alma, é para o bem do teu coração, da tua vida, não é para o teu mal. Todo bom conselho, toda boa palavra, tudo aquilo que vem realmente com uma palavra para alertar a pessoa do pecado dela, do erro dela, é bom, irmãos, é aceitável. E o que Daniel está falando para Nabucodonosor é exatamente isso. Olha, aceita o meu conselho, que tu ouças esse conselho como algo que precisas ouvir, que é bom para ti, que não desprezes esse conselho, mas que ouça de todo o teu coração. E qual é o conselho? Qual é o conselho? Então nós temos aqui um Daniel cheio de misericórdia e coragem, chamando o ouvinte dele, que é o próprio rei, para que considere esse conselho, para que ouça esse conselho. Mas qual é o conselho, meus irmãos? Está aqui em seguida, vamos ler aqui no versículo 27, ele diz assim: põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês aqui que esse conselho está mostrando qual era o problema de Nabucodonosor, porque o problema dele era um problema duplo de pecado contra a primeira tábua da lei, que Jesus Cristo resumiu assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas é um pecado também contra a segunda tábua da lei, que Jesus Cristo resumiu como amar ao próximo como a si mesmo, conforme eu procurei mostrar na introdução. Ou seja, todo o capítulo aqui está chamando a atenção da soberba do rei.
da soberba contra Deus, de que ele era arrogante, de que ele estava se considerando Deus. Mas agora é muito interessante, porque nesse conselho o Daniel não cita diretamente a soberba, mas cita os pecados contra o próximo, porque a soberba, o orgulho contra Deus, leva a nós fazermos mal para o nosso próximo, nos leva a pecar contra o nosso próximo. E um outro ponto aqui que eu quero destacar para os irmãos é que quando Daniel fala, põe fim aos teus pecados, ele está chamando o rei pecador para deixar o pecado, ou seja, aquilo que a Bíblia chama de arrependimento, aquilo que a Escritura chama de eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso olhar para o meu coração, eu preciso olhar para o que eu estou fazendo, que é pecado, que é ofensa a Deus, que é soberba e que também, consequentemente, vai fazer o mal para o meu próximo. Eu preciso olhar para aquilo como uma coisa que eu tenho que romper, que eu tenho que abandonar, que eu tenho que me arrepender, eu tenho que largar esse pecado e não me apegar ao pecado. É uma coisa terrível, irmãos, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Ou seja, o pecado, ele toma conta do nosso ser, ele tira o nosso raciocínio, ele faz com que nós não vejamos a malignidade dele próprio, do pecado. Ele deixa a nossa mente em trevas e ele vai nos matando, nos destruindo e dominando o nosso coração, mas nós vamos servindo ao pecado e cada vez mais servindo ao pecado, nós vamos nos tornando viciados, nós vamos nos tornando dominados por aquele pecado. E quanto mais dominados, mais praticantes do pecado, menos nós percebemos a malignidade do pecado, menos nós percebemos como aquilo está nos matando, como aquilo está nos destruindo. Então o que Daniel está fazendo é abrindo os olhos do rei, dizendo assim: rei, tu estás pecando. E é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus é luz, irmãos, e é uma luz que nos confronta, que mostra o nosso pecado. Isso é bom. Então é um chamado para dizer assim: olha o que tu estás fazendo da tua vida, olha esse pecado, olha a soberba, olha que tu estás ofendendo a Deus, olha que tu estás destruindo a vida do teu próximo, olha como isso está te levando para a autodestruição, porque isso vai trazer o juízo de Deus contra ti. É isso tudo que está aqui em pauta, porque ele está falando do sonho que ele iria ser punido por causa dos seus pecados, ser punido por causa das suas iniquidades por um Deus justo. Então ele está dizendo: olha o que tu estás fazendo, tu estás ofendendo esse Deus maravilhoso, tu estás destruindo a vida das pessoas e tu estás te destruindo, atraindo sobre ti o juízo, a ira divina. Então deixa o teu pecado, rompe o teu pecado. Então, enquanto que o pecado ele obscurece o raciocínio, ele vicia e ele mata, a palavra de Deus faz o oposto. A palavra de Deus, ela ilumina, ela mostra a malignidade do pecado, né? E ela chama para romper com o pecado, para a liberdade do pecado, para o abandono do pecado e para a vida, para que o ser humano então encontre a vida em Deus, em Cristo. Então é isso aqui que Daniel está falando. Mas esse arrependimento, meus irmãos, verdadeiro, quando existe arrependimento verdadeiro, o arrependimento não é meramente um remorsozinho por causa de que eu percebo que aquela coisa está fazendo mal para mim, aí eu digo assim: ah, que pena, aí eu fico triste, mas eu não rompo com o pecado. Arrependimento é romper com o pecado. Arrependimento é, com a graça de Deus, com o poder de Deus, é abandonar o pecado. E é isso que Daniel está chamando aqui. Ele está dizendo: rompe, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça. Tem o lado negativo e o lado positivo, vocês percebem? Qual é o lado negativo? Rompe, diz não ao pecado. Qual é o lado positivo? Pratica a justiça. Qual é o lado negativo na segunda expressão? Põe fim às tuas iniquidades. Qual é o lado positivo? Usa de misericórdia com os pobres.
Então, o arrependimento verdadeiro, essa chamada da palavra de Deus, é a consciência da gravidade do pecado, de que o pecado é contra Deus, de que o pecado é ofensivo a Deus, de que o pecado é contra o próximo, está matando o próximo, de que o pecado é algo imundo, de que o pecado também está me destruindo e está atraindo a ira justa de Deus. E é dizer assim, rompe então com isso e pratica o contrário do pecado, que é a vontade de Deus. Te humilha diante de Deus, adora a Deus, né? Deixa de soberba, deixa de arrogância e adora a Deus e ama o teu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E no caso específico aqui, meus irmãos, quais são os pecados que ele diz? E veja que não esqueça que em tudo isso nós devemos aplicar a primeira frase aqui de Daniel, quando ele diz, aceita o meu conselho, ou seja, que isso seja aceitável a ti, que seja aceitável o quê? Seja aceitável que tu tens que deixar o pecado e tu tens que praticar o contrário do pecado, a vontade de Deus. Isso é aceitável, isso é bom, isso é justo. Como é que alguém pode dizer que isso é errado, que isso é para o mal, quando o pecado que é o mal? Então, ele está chamando aqui, dizendo, olha como isso é aceitável, olha como isso é justo diante de Deus, essa é a vontade de Deus. Então, o que? O que ele está dizendo? Então, duas coisas aqui que eu quero destacar. Primeiro, praticando a justiça. Rompe com os teus pecados, põe fim aos teus pecados, põe fim aquilo que é contra Deus, é contra a lei de Deus, é contra a palavra de Deus, é pecaminoso, e faz o quê? Pratica a justiça. E é interessante, porque justiça ou retidão, né? Daniel está chamando aqui esse homem que é um homem injusto. Nós temos lido desde o início do livro, nós observamos como ele foi mal para ajudar, como ele oprimiu o povo de Deus, como ele foi injusto, como ele foi arrogante, ele atacou Jerusalém, ele levou parte do povo cativo para a Babilônia, ele oprimiu as pessoas, ele escravizou o povo de Deus, e ele também era arrogante ao ponto de dizer assim, olha, para os magos dele, do próprio povo, se vocês não disserem para mim, lembra lá do capítulo 2? Se vocês não disserem o sonho e a interpretação, eu vou mandar matar vocês. E mandou matar, e só não matou porque Daniel interpretou. Então, um homem injusto, como é que os magos, mesmo os magos falsos, né? Isso foi uma injustiça contra eles, porque como é que eles iriam dizer o sonho, sem que ele dissesse o sonho? Mas ele queria isso, e mandou matar. Quando nós chegamos no capítulo que nós estudamos anteriormente, capítulo 3, ele chama todo o povo e diz para que todos se prostrem diante da estátua que ele levantou, lembra? E quem não se prostrasse, ele mandava matar, mandava colocar na fornalha ardente. E os dois servos de Deus, 3 servos de Deus, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram. E ele esquentou a fornalha 7 vezes mais e queria jogar, e jogou os rapazes lá. Rapazes inocentes, rapazes que não fizeram nada de mal, na verdade. Nabucodonosor era injusto com seu próximo, injustiça, maldade. Então Daniel diz, deixa esse pecado e pratica a justiça com teu próximo. Em segundo lugar, meus irmãos, ele diz, deixa também, conforme aqui a palavra do Senhor, deixa as tuas iniquidades. Negativo, né? Rompe com as tuas iniquidades. E o positivo, usando de misericórdia com os pobres. O que é iniquidade aqui? Iniquidade nós podemos também traduzir, interpretar como perversidade, como maldade. Então, o sentido aqui, meus irmãos, é que Daniel está falando para o rei, é que ele é maldoso com as pessoas mais humildes, mais necessitadas, os pobres. Ele é mau, ele é perverso. Acabei de dizer aqui o que ele fez com o povo de Deus, o que ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, o que ele fez
até mesmo com os magos, que não eram exatamente pobres, não eram os menores da terra, mas isso é uma demonstração de como ele oprimia os pobres, como ele oprimia as pessoas mais necessitadas. E Daniel está falando aqui, em vez de oprimir, em vez de ser maldoso, em vez de perseguir, em vez de pisar no pobre, tu deves ter o quê? Misericórdia. Tu deves favorecer o pobre, tu deves socorrer o pobre, tu deves ajudá-lo, tirá-lo daquela situação, tira o pobre da pobreza, livra-o daquela situação em que ele está morrendo, em que ele está sendo destruído. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vamos descobrir que o Evangelho de Jesus, na medida em que ele vai transformando a vida das pessoas, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, essas coisas vão mudar na vida dela. Ela vai crescer em justiça e misericórdia. Ela vai aprender a lidar com o seu próximo, porque o Espírito Santo vai habitar nela. Ela vai aprender com o próprio Deus, o Deus que é sempre justo e que foi justo inclusive com ela, porque salvou a ela por Cristo. Lembra que Paulo diz lá em Romanos capítulo 3 que ele é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, que tudo que Deus faz é justo, que Deus não simplesmente perdoou nossos pecados, mas Deus colocou os nossos pecados sobre o seu próprio Filho, e é assim que Ele nos salva de forma justa. E quando ele pensa nessa justiça de Deus, que Deus é justo sempre com ele, e que Deus é misericordioso, que Deus teve misericórdia dele, porque quem somos nós, irmãos? Nós somos miseráveis pecadores, cheios de soberba, é verdade, mas que não merecemos nada de Deus, miseráveis pecadores, mas esse Deus veio, deu o próprio Filho dele para a nossa salvação, teve misericórdia de nós, nos socorreu. Quem é Jesus? Jesus é aquele que veio do céu para salvar miseráveis pecadores que estavam indo para o inferno. Jesus é aquele que veio da glória para salvar pecadores que estavam indo para a miséria eterna. O que é isso, irmãos? Misericórdia. Misericórdia. Deus teve misericórdia de nós. Deus veio nos socorrer, Deus veio nos salvar. Então, o cristão, ele passa a olhar para o seu próximo e dizer assim: eu tenho que agir com justiça em relação a ele todo o tempo. Claro que ele não é perfeito, claro que ele vai pecar, nós somos pecadores, mas o cristão, o propósito dele sempre é ser justo com o seu próximo. Mas, em segundo lugar, é ser misericordioso com o seu próximo. Nós lemos hoje em Efésios capítulo 4. Vamos olhar aqui rapidinho, irmãos, finalzinho de Efésios capítulo 4, pegue a sua Bíblia, por favor, e veja, no finalzinho de Efésios, eu vou ler aqui, nós lemos ainda há pouquinho na leitura bíblica, finalzinho de Efésios capítulo 4, a Santa Palavra do Senhor, ela nos diz assim, olha, vou ler desde o 30, 31 e 32, 3 versículos, que diz assim, Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Olha aí, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então o cristão é aquele que foi salvo pelo Deus justo, e aquele que recebeu a misericórdia desse Deus. Então ele aprende a agir com justiça, ele não é falso, ele não é injusto, ele aprende a agir com justiça em relação ao seu próximo, e ele aprende a agir também com misericórdia, com compaixão. E aliás é isso que Daniel está fazendo aqui com o rei. Daniel está tendo misericórdia do rei, está tendo compaixão, está falando: ó rei, eu quero te livrar desse juízo que está vindo, te arrepende, rei. E existe aqui no caso a misericórdia com os pobres, com os mais necessitados, com os desfavorecidos, com aqueles que são
o rei oprimia os pobres. Existe, irmãos, a pobreza, é verdade. Eu acho que eu posso dizer assim, existem dois tipos de pobreza. Existe a pobreza consequência da preguiça, da falta de trabalhar. Mas existe também a pobreza por causa da opressão do mais poderoso. Existem pessoas, não é que elas são preguiçosas, existem pessoas que estão sendo está sendo tirado os seus recursos, a sua humanidade, elas não estão sendo ajudadas, não está lhes dando oportunidade, ao contrário, elas estão sendo perseguidas e oprimidas. Isso existe o tempo todo, irmãos, no mundo. Isso existe no nosso país, isso existe no mundo, ou seja, pobres que estão na miséria e na pobreza por causa dos poderosos que os estão oprimindo, perseguindo e não tendo misericórdia deles, porque são egoístas e maldosos e perversos. E a palavra de Deus denuncia isso. Só você ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vocês vão encontrar Deus recomendando que não se oprima o pobre, a viúva, o estrangeiro, porque são pessoas vulneráveis. Essas pessoas eram vulneráveis. O órfão, a viúva, o estrangeiro eram vulneráveis. Ele estava ali com poucos recursos e dá oprimi-los ainda. Que perversidade! A Bíblia denuncia isso e a Bíblia diz que isso é um pecado grave diante de Deus. E o Evangelho, meus irmãos, quando o Evangelho penetra no nosso coração, ele muda também isso. Ele muda a nossa visão do pobre, do necessitado. Eu quero dar alguns exemplos bíblicos aqui para vocês. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos. Então, são dois textos bem conhecidos nossos. Primeiro, Atos capítulo 2, no finalzinho, meus irmãos, de Atos capítulo 2, a partir do verso 41, quando o Espírito Santo veio na igreja de Deus, no Pentecostes, e essa igreja passou a viver em comunhão, no culto. O efeito do Evangelho, o efeito da obra do Espírito Santo no coração desses irmãos foi o quê? Vamos ler a partir do Atos capítulo 2, a partir do versículo 41, irmãos, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, o que a palavra de Deus, o Evangelho, causou nesses que creram e foram batizados? Vamos ver o que causou? Olhe comigo o versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, eles que foram transformados pela palavra de Deus, creram no Evangelho, perseveraram no Evangelho, perseveraram na doutrina apostólica, na palavra de Deus, se reuniam para cultuar. O povo de Deus ama o culto, ama estar na igreja, ama a adoração, ama o partir do pão, que é a ceia do Senhor, ama as orações, quer estar junto para adorar a Deus. Ou seja, cultua a Deus. Mas não é só isso. Quando a palavra de Deus penetra, as pessoas começam a adorar a Deus, se reunir, se congregar para cultuar o Senhor, elas também vão olhar para os seus irmãos com misericórdia. Olha o que diz o versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, aqueles irmãos, não tinha ninguém passando fome na igreja. Podemos até dizer, acabaram com a miséria. Porque eles vendiam as suas propriedades, distribuíam entre os irmãos. Não que a Bíblia esteja dizendo que nós vamos fazer isso, vendendo as propriedades, doar para a igreja, não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Aquilo foi um momento específico da história da igreja, ali no início que eles fizeram isso, não é? Alguém pode fazer isso, vender uma propriedade se for levado por Deus, mas não é uma ordenança. Mas há aqui um princípio que é válido para todos os tempos. Qual é? Não pode ter um irmão passando fome
e os outros com a barriga cheia. Não pode ter isso. Onde o Espírito Santo está agindo, tem distribuição, tem misericórdia, tem apoio, tem ajuda dos irmãos. Querem ver outro versículo, irmãos? Vamos olhar o capítulo 4 agora, por favor, versículo 33 ao 37. 33 ao 37. Veja o que diz a palavra, capítulo 4, versículo 33 ao 37. E os apóstolos davam grande... Vamos ler desde o 32? Desde o 32. E era um coração, e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em todos eles havia abundante graça, ou seja, eles estavam pregando o Evangelho, falando da ressurreição de Cristo, e a igreja estava cheia da graça de Deus. Quando a igreja está cheia da graça de Deus, o que acontece, meus irmãos? Já tinha dito no versículo 32, agora olha o que diz no versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Olha só, não, vou ler aqui de novo. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos e repartiam cada um segundo a necessidade de cada um, que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eles eram misericordiosos, eles não eram gananciosos, eles não eram egoístas, eles não eram avarentos. Esse é meu dinheiro, essa é minha propriedade. Repito, irmãos, não é que a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos vender e doar para a igreja, não é isso. Mas o princípio aqui é, quando nós estamos cheios do Espírito, cheios da palavra, vivendo de acordo com o efeito do Evangelho, nós vamos ser, em vez de que existe no mundo opressão ao pobre, egoísmo, maldade, perversidade, nós vamos ser o quê? Misericordiosos, altruístas, desprendidos de coisas. Vamos ajudar os pobres, vamos ajudar as pessoas de acordo com os nossos recursos, de acordo com as nossas condições. Isso existia na igreja. Isso é uma marca da igreja, o amor prático. João fala isso, se um irmão vem e fala das necessidades e eu fecho o coração, onde está o amor de Deus? João diz isso na sua cartinha. Mas o que mais a Bíblia fala dos pobres, irmãos? A Bíblia fala muito disso, mas eu só estou lendo alguns versículos. Eu quero ler o outro versículo que é bem famoso, que está lá em Tiago agora, abra comigo. Tiago capítulo 5, do 1 ao 6. Agora um pouco diferente, porque aqui é uma denúncia, parecido com Daniel, aqui é uma denúncia contra os ricos, só que de fora da igreja. O que Daniel está fazendo é denunciar a maldade contra os pobres de um homem poderoso que não era crente em Deus de Israel. Daniel era corajoso, né? Mas veja o que Tiago diz. Tiago está fazendo a mesma coisa. Tiago está denunciando aqui a avareza, a maldade dos ricos, dos poderosos contra os pobres. Ele está dizendo no capítulo 5, vamos ler, meus irmãos, a partir do primeiro versículo. Ele diz assim, eu vou ler aqui e chamo a atenção de vocês para meditarem. Ele diz assim, Tiago capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. A palavra de Deus está dizendo aqui, ele está dizendo aqui, Tiago, chorem, porque vem juízo de Deus contra vocês. Lembra que Jesus diz, acumulem tesouro, não aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas no céu, né? Não acumule na terra onde ladrões roubam, mas no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não desenterram e roubam. Tiago está usando o mesmo princípio aqui, está dizendo, olha, o ouro de vocês está enferrujando, a roupa de vocês está enchendo de traça,
A riqueza de vocês está apodrecendo. O juízo de Deus virá sobre vocês. O que é que eles têm feito, irmãos? Olha o que diz. Eles têm tesourado para os últimos dias. Tesourado para os últimos dias aqui, últimos dias mesmo. É aquele período da ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo, até a vinda de Cristo. Irmão, nós estamos nos últimos dias. Ah, pastor, já se passou 2000 anos. São os últimos dias, irmão. Jesus vai voltar a qualquer momento. Não tem mais nada para acontecer, a não ser o chamado que Deus está fazendo ao seu povo. Quando Deus chamar o último que Ele quer chamar, Jesus volta. Nós estamos nos últimos dias. Cristo vai voltar muito em breve. Esses são os últimos dias. E o Tiago está dizendo assim: vocês estão tesourando para os últimos dias. Ou seja, vocês só têm aqui. Vocês não têm nada na eternidade. Vocês são homens que vivem para o ouro, vivem para a prata, vivem para a riqueza, vivem para as coisas dessa vida, ricos. Ele diz então no versículo 4, olha o que eles faziam com os assalariados deles, ouça isso: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como nos dias de matança, condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Ele está dizendo aqui que eles fraudavam o salário dos ceifeiros, não pagavam o salário dos ceifeiros. E com isso, meus irmãos, aquela fraude, o salário fraudado, subiu a Deus. Os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus está vendo isso. Deus não está cego para isso, para essa opressão aos pobres. A palavra de Deus então vai dizer aqui, irmãos, que eles viveram deliciosamente, se deleitavam, cevavam o coração, como num dia de matança. Eles não estão percebendo. Eles vivem nos prazeres, na avareza, nos deleites das riquezas, enquanto os pobres funcionários deles não são nem bem pagos, estão sendo fraudados e estão morrendo na pobreza, porque eles estão causando a pobreza do pobre. E aí eles estão como num dia de matança. O sentido aqui é o seguinte: é como um animal que é engordado, sabe, para ser morto, para a gente comer. Eles estão engordando e não estão se apercebendo que eles estão engordando para o dia da matança deles. Que o juízo de Deus está vindo. Eles estão se engordando na avareza, ficando gordos, as roupas estão cheias de traça, eles estão aí apodrecendo na sua maldade e nem percebe isso. Ele diz mais: condenaste e mataste o justo, e ele não os resistiu. Lá no iniciozinho, quando o Tiago fala de não fazemos acepção de pessoas, ele diz assim: e se vocês chega uma pessoa bem vestida e vocês põem o melhor lugar na igreja, mas o andrajoso, vocês dizem, senta aí mesmo no meu pé, né? Vocês desprezam o pobre. Lá, Tiago diz que os ricos levavam a eles, os pobres, para os tribunais. E como eles tinham recurso, os pobres, coitados, sempre eram condenados. E é isso provavelmente que ele está falando aqui: condenastes e mataste o justo. Justo aqui no sentido geral, no sentido do pobre inocente que está sendo perseguido. E ele não vos resistiu. Vocês condenam, vocês matam, porque quando se tira o salário, o dinheiro do pobre, ele morre, ele vive disso, ele depende disso. Que dizer num país como o nosso, né, irmãos? Onde tem um grupinho pequeno de pessoas com muito dinheiro, enquanto existe uma miséria, gente que não tem o que comer muitas vezes, gente que não tem condições de sair daquela situação, porque não lhes dá a oportunidade, o salário baixíssimo, a situação decadente, a opressão. O que se faz, por exemplo, só para citar outro exemplo, com os índios,
com aqueles que estão em necessidade nesse país, com o que está se fazendo nas guerras agora, nesse momento, com os mais necessitados, o que se faz em Gaza, por exemplo, agora, que se fez a maldade de matar até crianças. Irmãos, tudo isso Deus está vendo. Deus está vendo. Eu queria só ler mais um versículo aqui, que está lá em Deuteronômio, capítulo 24, 14 e 15, que tem relação com esse trecho aqui, Deuteronômio, capítulo 24, 14 e 15, que diz assim: não oprimirás o diarista, pobre e necessitado de teus irmãos. Diarista, que recebe aquele valor diariamente, né? Ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é. E a sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor e agente de pecado. Ele está dizendo, quando tu não pagas direito, tu estás matando o pobre. A vida dele depende disso. Então, meus irmãos, o que nós estamos observando aqui? Eu poderia ler muitos e muitos outros versículos das Escrituras sobre que Deus está de olho no que se faz aos pobres, no Brasil, nas nações. E a Igreja de Cristo tem que se opor a isso, irmãos. A Igreja de Cristo tem que cuidar dos seus pobres. E a Igreja de Cristo, e é isso que Tiago está fazendo aqui, é isso que Daniel está fazendo lá, tem que se opor à opressão aos pobres e nunca participar dessa iniquidade, dessa maldade, dessa perversidade. Como infelizmente nós temos visto tantas vezes hoje em nossos dias, as pessoas em nome de Deus participar disso, em nome de um cristianismo que não é cristianismo. Então deixe de falar isso, irmãos. Aonde o Evangelho está agindo, está acontecendo isso aqui, o que Daniel fez, o que a igreja primitiva fazia lá no seu meio, o que Tiago está fazendo. Primeiro, a igreja vai aprendendo a ser misericordiosa com os seus pobres, e a igreja não participará da opressão aos pobres de fora, ao contrário, se oporá a isso. Por quê? O Senhor se tornou pobre para salvar nós, os pobres. Pobre no sentido espiritual. Mas que se torna um exemplo para nós, meus irmãos, de que nós devemos agir com misericórdia, com compaixão, com aqueles que são necessitados no nosso país. E, claro que nós não vamos poder ajudar todo mundo, né? Eu estou colocando aqui os princípios, irmãos, mas aquilo que nós pudermos fazer na nossa vocação, e nós como igreja, nós como indivíduos, devemos fazer. Mas deixe-me voltar para Daniel. Então, observe que tudo isso, irmãos, é visto como um conselho aceitável. E Daniel, ele diz aqui, deixa os teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando misericórdia com os pobres. Aí ele diz no finalzinho, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Meu último ponto hoje é exatamente esse final, quando ele diz assim, Deus é misericordioso, Nabucodonosor, Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça. O sentido aqui pode ser dois, irmãos, porque essas duas possibilidades estão no Antigo Testamento. Ou ele está dizendo que se o rei se arrepender, deixar os seus pecados, Deus poderá então protelar o castigo, ou atenuar o castigo. Pode ser isso, como aconteceu, por exemplo, com Acabe, que Acabe se humilhou diante de Deus num dado momento, e Deus disse, olha, eu não vou trazer esse juízo agora, né? Pode ser isso. Ou pode ser mesmo, como aconteceu, por exemplo, com Jonas, lembra? Jonas, profeta Jonas, que ele foi anunciar contra Nínive a vinda ali da destruição de Deus contra a cidade, e o povo todo se arrependeu e Deus não destruiu a cidade. Pode ser então uma coisa ou outra, ou seja, ou que o castigo
seria atenuado ou adiado, ou que o castigo seria suspenso. Mas tanto faz. O ponto aqui é o seguinte, é que a Bíblia inteira, e esse trechozinho vai dizer aqui para nós o seguinte, olha, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Se o homem se arrepender, se o homem se humilhar diante de Deus, Deus perdoa. O anúncio da Bíblia é: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que não se arrepender sofrerá o juízo de Deus, mais cedo ou mais tarde. E é isso que Daniel está lembrando aqui. Infelizmente, o rei não vai se arrepender. Nós vamos estudar semana que vem. Mas aquele que se arrepende, busca Deus, confia na graça, confia na misericórdia divina, em Cristo Jesus. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é boa nova. É dizer assim, olha, se você se arrepender e crer, você será salvo de graça. Você não tem que fazer nada, você tem que se arrepender, confiar na graça de Deus. E Deus perdoa. É o anúncio da graça aqui. Talvez se prolongue, pois talvez, te arrepende, rei, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. É a graça de Deus. Meus irmãos, aqui é o conselho aceitável do Daniel. Ele está cheio de amor, de misericórdia, dizendo: rei, aceite o meu conselho. Amor corajoso, lembra que eu falei no início? Deixa os teus pecados, te arrepende. Deus é gracioso. Esse conselho que eu estou te dando é aceitável, é um conselho digno de se ouvir e de seguir, de se arrepender. Eu queria, meus irmãos, encerrar nossa mensagem hoje com 4 conselhos rápidos aqui para nós meditarmos, aplicarmos hoje. Primeiro conselho, irmãos, é que nós devemos olhar. Nós cristãos somos chamados para olhar para todas as pessoas que estão em volta de nós, que elas estão em situação semelhante a Nabucodonosor, se elas não são ainda convertidas. Se elas não são ainda convertidas, elas são arrogantes e elas fazem o mal para o seu próximo. Elas são arrogantes, são injustas, são maldosas, mesmo que se achem muito boas. Elas nem conseguem perceber a maldade delas. Elas acham que elas são boas pessoas, mas porque o Evangelho, a lei de Deus ainda não mostrou o pecado delas. Mas quando a lei mostra, e ela se vê, como nós cantamos, a espada da lei, mostrando a nossa pecaminosidade e mostrando que só Jesus pode salvar, elas vão se arrepender. E o que nós temos que fazer? Nós temos que anunciar o Evangelho a elas, como Daniel fez. Só que nós temos que fazer isso o quê? Com amor, com misericórdia e com coragem. Mas é uma coragem, como eu falei no primeiro ponto, uma coragem amável. É uma misericórdia corajosa. Não confundamos amor com passar a mão na cabeça das pessoas, porque isso não é amor. E não confundamos coragem com ódio e grosseria, porque isso não é coragem. A coragem bíblica é a misericórdia corajosa, ou a coragem amável, cheia de amor, cheia de misericórdia. E nós temos que olhar para o nosso próximo e chamá-lo assim, olha, claro, né? Nós temos que ir proclamando o Evangelho aos pouquinhos, dependendo da situação. Eu não tenho tempo para desenvolver aqui, mas em outras circunstâncias nós já falamos aqui aos irmãos como fazer isso com sabedoria, conforme a palavra de Deus. Mas, na medida que nós fomos tendo contato com elas, levar o Evangelho a elas e lhe chamar ao arrependimento e à fé em Jesus, como Daniel fez aqui, em certo sentido, com o rei. Um segundo conselho que eu quero dar, meu irmão, é que você ouça a palavra de Deus. Todos nós aqui, esse é um conselho para nós. Nós temos que ouvir a palavra, irmãos. Nós temos que dizer para o nosso próximo, olha, eu tenho um conselho aceitável para ti, falar do Evangelho, mas nós temos que aplicar isso a nós. Nós temos que ouvir Deus falando para nós, olha, que esse conselho seja aceitável. Deixa a arrogância, deixa o pecado, deixa a maldade, rompe com os teus pecados, te arrepende, reconhece a tua maldade e olha para Cristo, como Daniel fez aqui, né?
Deus é cheio de misericórdia. Se nós nos arrependemos e olharmos para Jesus, confiarmos nele, irmãos, Deus nos perdoa, limpa e liberta do pecado. Então eu quero dar conselho para todos aqui. Arrependa-se dos seus pecados e confie em Jesus. E vocês que já são crentes, nós temos que continuar nos arrependendo, porque nós estamos em processo de santificação e nós temos que continuar confiando em Jesus. E a arrogância, irmãos, nós temos que lutar contra a nossa arrogância, porque ela sempre vai estar presente, sempre nós vamos ser tentados à arrogância, e essa arrogância tem que ser crucificada todos os dias, e nós vamos, num certo sentido, nos arrependendo de aspectos da arrogância, né? Porque a santidade é isso, a santidade, nós vamos crescendo em santidade, quer dizer, nós vamos crescendo em humildade, nós vamos crescendo em abandono de toda soberba, de toda espécie de soberba, que é o pecado, e crescendo em humildade. Então nós precisamos, se porventura, você, meu irmão, minha irmã, estão notando na sua vida soberba, mágoa contra alguém, desejo de vingança, ou fazendo alguma coisa que tem levado à opressão, quem sabe feito mal ao pobre, ou alguém menos que você, enfim, cada um de nós apliquemos a nossa vida. Nos arrependamos, meus irmãos, e confiemos no Senhor Jesus. Terceiro conselho é, aqui mais específico, que eu já até citei de passagem, nós temos que nos arrepender do pecado do orgulho contra Deus, e nós temos que nos arrepender da injustiça contra o nosso próximo, e nós temos que nos arrepender da perversidade contra os pobres. Se por acaso, em algum sentido, nós temos feito isso, nos arrepender da soberba, nos arrepender se estamos sendo injustos com alguém, e nos arrepender de toda a perversidade contra pessoas que são mais humildes que nós. Uma vez eu vi um pastor dizer assim, nós sempre temos os nossos pobres, né? Nós sempre temos que as pessoas são mais pobres que nós, por mais que nós sejamos pobres também. E nós temos que aplicar isso, irmãos, que aprendemos aqui a nossa vida. Nossas relações sejam com Deus, nós nos humilhemos diante dele, em Cristo Jesus. Nós observemos pela graça de Deus se estamos sendo injustos e deixamos a injustiça com relação ao próximo. E qualquer perversidade contra os próximos, nós temos que, contra os pobres, contra os mais necessitados, mais humildes que nós temos que nos arrepender também. E a Cristo nos arrepender, porque, como eu mostrei, o Evangelho nos leva à justiça e à misericórdia com relação ao nosso próximo. E o último conselho, irmãos, que eu penso em Tiago, né? Penso na igreja primitiva e penso em Tiago. Nós precisamos lutar pela justiça ao próximo e misericórdia pelos pobres em nossa nação, em nossa sociedade, em amor e de acordo com as nossas posições. Então nós não podemos, irmãos, nem participar de maneira nenhuma, nós cristãos, de qualquer injustiça contra as pessoas, e nem compactuar com isso, e nem mesmo nos calar quando nós podemos falar, como Daniel falou e como Tiago falou. Mas nós temos que lutar pela justiça nas nossas posições, nos nossos chamados, nas nossas posições na sociedade, em amor, fazer esse amor de acordo com as nossas posições e lutar contra a opressão aos pobres, aos necessitados que existe nesse país, de acordo com as nossas posições. E nunca, de maneira nenhuma, apoiar qualquer opressão, seja em palavras, seja em ação. Porque, repito, o Evangelho nos faz misericordiosos com os nossos irmãos e nos faz olhar para este mundo injusto e dizer, isso está errado. Como Nabucodonosor ouviu de Daniel, usa de misericórdia com os pobres. Eu quero encerrar dizendo a todos vocês aqui, a mim também, todos nós precisamos ouvir isso continuamente. Aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres. Talvez prolongue a tua tranquilidade. Deus, Ele é gracioso, irmãos. Ele nos chama ao arrependimento. E toda a graça existe na cruz de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém.
Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Ó Senhor, nós nessa noite podemos meditar neste assunto, Senhor, tão importante. Queremos pedir sobre nossa vida, Sua misericórdia, Sua graça, Sua bondade, para que todos nós aqui, Senhor, possamos nos arrepender verdadeiramente da soberba, da injustiça, da maldade, e nos humilharmos diante de Ti continuamente em Cristo Jesus, nos seguir, Senhor, aquilo que nós aprendemos com o Senhor Jesus, com o Senhor Pai, quando deu o Seu Filho, e trabalharmos e vivermos em justiça cada vez maior pelo poder do Espírito Santo em Cristo, e vivermos, Senhor, em prol dos necessitados, usando de misericórdia com os pobres, com os necessitados. Ó Deus, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a nossa vida, nos usando, e que as pessoas lá fora vejam o amor de Deus em nós, assim, Senhor, para a glória do Senhor. Nós oramos, nos abençoe cada vez mais em Cristo Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso. Amém e amém.